A paz, meus amados, tudo bem? Deixa eu deixar uma mensagem essa tarde para vocês. Tem momentos na vida que é preciso parar de fugir daquilo que Deus já te deu autoridade para enfrentar. A Bíblia vai descrever no livro de Êxodo que Moisés ele está se aproximando, está apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. E Moisés ele vê um clarão e ele vai se aproximar. E ele vai ver uma sarça que ela arde em fogo, só que ela não se consome. E de dentro da sarça uma voz vai chamá-lo, dizendo: Moisés, Moisés. Essa voz que o chama, só o chama quando ele começa a se aproximar. Aqui Deus vai ensinar algo para Moisés. Deus vai ensinar a Moisés a dar valor. E Deus vai ensinar a forma que se trata a presença dele. A Bíblia diz assim que Deus fala assim: Moisés, antes que você se aproxime, tira as sandálias dos seus pés. Ou seja, a única forma de Moisés se aproximar mais da presença é se ele renunciar às sandálias. Deus não vai tirar as sandálias dos pés de Moisés. Moisés vai precisar tirar por si mesmo. Ou seja, tem coisas na sua vida que para você ganhar mais intimidade, para que você se aproxime mais da presença de Deus, você vai precisar renunciar. Coisas que muitas vezes é ligada a você. Coisas que muitas vezes você andou com você por tanto tempo. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, até agora você andou desta forma, mas na minha presença você tem que andar da minha maneira e da minha forma. Moisés não pode entrar na terra santa que Deus está da forma dele. Moisés tem para entrar na terra santa que Deus está e conhecer a presença de Deus e conhecer a voz que está falando com ele com mais intimidade. Moisés vai ter que renunciar às sandálias. E muitas vezes você precisa renunciar a algumas coisas da sua vida para poder ter mais intimidade com Deus e mais relacionamento com Deus. Tem muitas coisas na nossa vida que isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Moisés ele vai tirar as sandálias dos pés. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, nessa terra você vai tratar ou você vai andar de uma forma diferente. Não é da forma que você quer, não é da forma que outros homens querem, mas é da forma que eu estou te chamando para andar, Moisés. Então talvez o que falta na sua vida para você ter mais intimidade com Deus seja isso. É você renunciar a algumas coisas que estão impedindo você de se aproximar de Deus. Algumas coisas que você não quer largar, por quê? Porque já está há muito tempo calçada com vocês. Está há muito tempo ligada a vocês. E você se apegou tanto que você não quer deixar. A Bíblia diz que Moisés ele vai renunciar às sandálias. E diferente do que muitos pregadores ministram por aí, a atitude é sua de poder deixar algumas coisas. Existe a parte da libertação, que é você ouvir a voz e a palavra de Deus. E Deus fala assim: deixa. Só que a decisão de deixar, de pegar e tirar daquilo que está atrapalhando você se aproximar de Deus, a decisão é sua. A Bíblia diz que Moisés tira as sandálias, ele se aproxima da presença de Deus. E naquele momento Deus fala com Moisés: Moisés, certamente eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Ou seja, Deus deu uma resposta para Moisés daquilo que o povo está clamando no Egito. Deus está chamando Moisés naquele momento para ser um libertador do povo. Você quer ser usado como uma ferramenta de libertação? Você vai precisar renunciar a muitas coisas dessa terra. Você vai precisar caminhos, lugares que você tem andado para poder andar em lugares que Deus te chama para andar, para você se aproximar da presença dele. A Bíblia diz que Deus chamou Moisés como libertador de almas. E ali Deus diz assim: eu vou te enviar. Só que a nação do Egito é a nação mais poderosa da época. É o império monarca mais poderoso da época. Como que um simples homem que está pastoreando ovelhas pode libertar um povo? A Bíblia diz assim que Moisés tinha essa dúvida, assim como você tem também. E muitas vezes você está menosprezando a sua vida, mas Deus já viu algo em você que você nem mesmo imagina que você tem. A Bíblia diz que quando Moisés ele faz esse questionamento com Deus, Deus pergunta: Moisés, o que você tem nas suas mãos? A Bíblia diz que Moisés tem uma vara.
E na mão de Moisés é apenas uma vara. Só que a Bíblia diz assim, que Deus fala assim: Moisés, lança na minha presença. E a Bíblia diz que a vara se transformou em uma serpente. Ou seja, na tua mão não tem poder. Mas quando você lança aquilo que você tem nas suas mãos, na presença de Deus, ganha transformação e poder para dar um sinal de que Deus está fazendo algo sobre a sua vida. A Bíblia diz que quando Deus transformou a vara numa serpente, eu quero que você entenda isso. Moisés começou a fugir daquela serpente, para um lado e para o outro. Deus olha aquilo e fala assim: Moisés, pega a vara pela mão. Ou seja, pare de fugir daquilo que eu já te dei autoridade para poder ter domínio, para poder ter controle. Muitas vezes você pensa que não tem domínio ou controle sobre algo. Muitas vezes você lançou na presença de Deus, mas você pensa que não tem domínio ou controle. Deus está dizendo assim: para de fugir naquilo que sou eu trabalhando na sua vida. Tem coisas na vida que dá medo e não é o inimigo, mas é Deus trabalhando. Talvez nesses dias algumas situações apareceram que te trouxeram medo depois de você orar, depois de você estar dialogando com Deus, porque aqui é um diálogo de Moisés com Deus. É uma oração, é um relacionamento com Deus. E no meio do relacionamento existe medo. No meio do relacionamento, Deus começou a se apresentar a Moisés de uma forma diferente. Moisés nunca imaginou que Deus ia transformar a vara numa serpente. Poderia ter transformado numa flor. Só que Deus transformou a vara numa serpente e falou assim: Moisés, pega a vara pela mão, pega a serpente pela mão. Tem coisas na sua vida que Deus já te deu autoridade para vencer. Tem coisas na sua vida que Deus já falou assim: para de ter medo. É eu que estou trabalhando nessa história. É eu que estou trabalhando neste ambiente. É eu que estou te preparando para poder ir para o Egito. Ninguém lá está sabendo que vai chegar alguém, mas Deus está preparando você para chegar lá. Por muitas vezes Deus nos prepara. Deus me preparou para ir em lugares que muitas vezes a gente não se sentia capaz de ir. Mas Deus nos preparou e disse: vai sem medo, porque eu estarei com vocês. Assim como Deus foi na vida de Moisés para libertar o povo, Deus também é na sua vida para libertar essa situação que você está vivendo. Então, no momento que você lançou as suas ferramentas na presença de Deus, para de correr, para de ter medo. O medo é normal, mas você ficar correndo para um lado para o outro com medo é diferente. Para de fugir daquilo que Deus já te deu autoridade para poder pegar na mão, para poder ter controle. Chega, é momento de você assumir o controle disso que está te fazendo ter medo. Que Deus possa te abençoar no dia de hoje. Curta esse vídeo, compartilha, me ajuda a abençoar mais vidas, tá bom? Que Deus abençoe, comente, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode comentar, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Não fuja daquilo que Deus está trabalhando. Muitas vezes é Deus trabalhando e você nem percebeu ainda. Deus te abençoe no nome de Jesus.